6 do nosso volume 2, como eu havia dito, nós temos um pulo grande. Não projetei isso, eu não projetei. Eu perguntei para vocês o que nós estávamos vendo na aula passada, né, antes das férias. A galera falou, Lazy Newton, vamos revisar. Revisei a primeira e a terceira, como eu já tinha comentado a segunda, resolvi falar dela mais profundamente e acabamos exercitando para não perder a aula. Fiquem tranquilos, não vou pular toda a matéria que passou, eu vou te ensinar cada detalhe. Para que a gente possa absorver uma matéria, após cada aula, tu tem que dar uma estudadinha e principalmente fazer exercício. Só que só isso não basta, tem que vir para a sala de aula e tirar as tuas dúvidas. Adorei, tem colega que já tinha pergunta na ponta da língua. Antes de eu começar a fazer, professor, aquela questão assim, assado, como é que eu faço? Adorei. Vamos tirar todas as dúvidas. Página 46, questão 4. Assinale a alternativa correspondente a uma afirmação correta. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Que história é essa de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado? O que da gravidade? Isso, um objeto, quando está em queda livre, ou seja, desprezando a resistência do... tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado aqui, na proximidade do planeta Terra. Na Lua é diferente, em Marte é diferente. Letra A. A força normal é a reação da força-peso. A força normal é a reação da força-peso. Essa é uma questão que a gente até discutiu uma vez, mas eu até te confessei, cara, que no terceirão o professor teve que me falar várias vezes essa coisa para eu poder entender. Força gravitacional tem que origem? É uma força de campo ou é uma força de contato? Campo. Mesmo à distância ela existe. E a força normal? Contato. A superfície tem que encostar em mim para poder ter força normal, né? Uma força gravitacional pode ter como reação uma força de contato? Não. Se a Terra me atrai, eu atraio a Terra. Isto é um para-ação e reação. A força com que a Terra me atrai é gravitacional, a força com que eu atraio a Terra é gravitacional. Quando eu caio devido à atração gravitacional, para não cair eu empurro o chão para baixo com os pés. E o chão me empurra? Eu empurro o chão me empurra pelo contato que nós temos um com o outro. A força de reação anormal que atua nos meus pés é a força que o azulejo sente para baixo, que o meu pé faz nele. Então normal e peso nunca serão um para ação e reação. Podem até ter o mesmo módulo. Meu peso, agora, 700 newtons, já que eu tenho 70 quilos, né? M vezes G, 70 vezes 10, 700, tudo bem? Se a Terra me atrai com 700 newtons e eu estou parado, então a resultante é zero. Quanto que o chão me empurra para cima? Como 700 newtons? A normal é 700 newtons. Como o peso e a normal têm o mesmo módulo, muita gente acredita que elas formam um para-ação e reação. Mas nós sabemos que não. Sabemos que não, principalmente por elas terem naturezas diferentes. Uma é gravitacional, a outra é de contato. A ação e reação jamais serão... Normal e peso jamais serão ação e reação. Um par, ação e reação. Show. Falsa a primeira alternativa. Letra B. A lei de atração, a lei de ação e reação só é válida onde existe gravidade. Em todas as situações, aparentemente, ela é válida. Não achamos uma situação onde a terceira de Newton aparentemente não vale. Então, falso. Letra C. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Matematicamente, nós representamos a segunda lei de Newton através do física, meu amor. A força resultante tem um módulo igual ao produto da massa pela aceleração. Eu aceito essa C, mas como eu estou cabreiro, eu vou analisar a D e a E também. Letra B. A lei da inércia não é válida no vácuo. Sim, um objeto se deslocando no vácuo tende a continuar se deslocando. Linha reta, velocidade constante, continua valendo. Letra E. A aceleração de um corpo depende da massa e da velocidade do corpo. Não, a aceleração de um corpo vai depender apenas da força resultante atuando nele e de sua massa. Confirmamos que a única correta era a letra C.
Questão 5. Obrigado. Deixa eu incomodar um pouquinho. Questão 5. Se V e A são respectivamente a velocidade e a aceleração de uma partícula sujeita a uma força F. Tranquilo. O seu movimento satisfaz A. E aí, ó, ele diz que tem uma partícula, né, que tem uma certa aceleração e tem uma certa velocidade. O movimento dessa partícula satisfaz a que equação? A velocidade é um número constante multiplicado pela força. O módulo da velocidade é um número constante dividido pelo módulo da força. A aceleração é uma constante vezes a força. O módulo da velocidade é uma constante multiplicada pelo módulo da força. Ou ainda, o módulo da aceleração é uma constante dividido pelo módulo da força. Essa é bonita essa questão. Para quem começou agora, questão bem desafiadora. Qual dessas equações vocês acham que é verdadeira? Vamos analisar uma a uma? Isso aqui é verdade, ó. A velocidade de um objeto é igual à força multiplicada por uma constante? Vamos testar? Vamos pegar uma situação qualquer. Essa situação é fácil de analisar, tu conhece ela, ó. A cadeira descreve que movimento? Retilíneo uniforme, MRU, não é isso? Qual é a resultante enquanto eu empurrava a cadeira? Zero, porque a força que eu estava fazendo estava sendo anulada pelo atrito, que era contrário. Show! A velocidade era zero? Mas a força resultante era zero, né? 0 vezes um número constante vai dar quanto? Zero. E a velocidade era zero? Não. Essa fórmula ficou falsa, né? Sim. Analisando o movimento de uma cadeira em MRU, eu percebi que aquela fórmula não é verdadeira. Porque pode ocorrer do objeto ter velocidade mesmo quando a força é zero. Então a fórmula está falsa. Esse cara me enrolou. Tu concorda que a fórmula, que a mesma análise já anula essa questão aqui também? Sim. A velocidade não era zero quando a força era zero. Um número constante dividido por zero dá um número infinito. E a velocidade não era um número infinito, era um número constante, finito. Falso. Será que essa fórmula pode ser justa? A aceleração é igual a um número multiplicado pela força. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser verdadeiro tudo ali já. Vamos analisar. O módulo da velocidade é uma constante multiplicado pelo módulo da força. Quanto é que era a força resultante na cadeira? Zero. Módulo de zero? Zero. Um número vezes zero? A velocidade da cadeira era zero? Não. Provamos ao empurrar a cadeira que essa fórmula é falsa. Sobraram duas questões para a gente analisar. Duas equações. Uma diz que a aceleração do objeto é igual à força multiplicada por um número constante. E a outra diz que o módulo da aceleração é uma constante dividido pela força. Nós já sabemos uma equação que relaciona a força e a aceleração, não sabemos? Qual é a equação? Aceleração igual a força sobre massa. Sim, aqui, certo? Ou assim, né? Tanto faz, né? São as mesmas fórmulas, não é isso? Mesma coisa. Qual dessas duas pode se transformar nisso? Segundo. Essa aqui? Deixa eu ver, tá dividindo, passa. Força vezes aceleração é uma constante? Sim. Não dá para multiplicar força e aceleração. Se eu passar a aceleração para o outro lado, fica força sobre aceleração igual a... Elas não se multiplicam. E através daquela fórmula elas se multiplicariam, né? Por isso que essa também é... Tá aqui, cara, isso aqui é aquilo ali disfarçado. Otávio, eu só não entendi o que é a constante. É o que eu queria. É o que eu queria. A pergunta que eu queria era essa, cara. Obrigado. Esta fórmula é igual a essa. Eu vou te provar. Vou te provar que esta
fórmula é igual a essa. Só que a pergunta é, quem é essa porcaria dessa constante? Esta é a grande pergunta. Vou chamar de Czão. A é igual a Czão vezes F. Seria mais legal F vezes Czão igual a A, né? Tá multiplicando, passa? O que ele tem que ser? Massa. O 1 sobre C tem que ser igual a... Então tu vê, a constante era na verdade o inverso da massa. Aquela constante que estava lá na equação era o inverso da massa. Por isso que ficou difícil de comparar a fórmula original com a fórmula modificada. O filho da mãe tirou a massa, chamou de uma outra letra e inverteu ela ainda, para ficar difícil de fazer a comparação. A constante que ele estava colocando na equação era o inverso da massa. Show a tua pergunta, garoto. Parabéns. Então tá aqui, ó, segunda lei de Newton disfarçada. A aceleração é igual a força multiplicada por uma constante. E essa constante seria o inverso da massa. Show. Fazer a prova real. A aceleração é igual ao inverso da massa vezes F. Tá dividindo, passa? Física, meu amor. Fizemos a prova real. Confirmamos que isso aqui é a segunda lei de Newton. Qual era a letrinha? C. C. Tu vê, né, cara? Essa questão não é uma questão clássica que apareceu, isso aí já apareceu várias vezes no vestibular. É uma questão realmente criativa. Ela não é das mais difíceis, mas como ela é pouco comum, o aluno nem sempre está esperando a questão e dá uma travada quando enxerga ela. Mas se tu vê, se tu pegasse o física, meu amor, e fosse comparando com cada equação, tu veria que só poderia ser comparado com aquela equação que sobrou. Todas as outras não faz sentido. Show! Bonita questão. Bonita, gostei dessa questãozinha. Manda, meu querido. Professor, isso foi a pergunta. Que isso? Mas, tipo, falou, tipo assim, ó, você tá empurrando a cadeira. A força que tá empurrando tá sendo... Combatida pelo atrito. Como é que eu sei disso? Só porque a velocidade é... Constante. Se eu faço o empurrão de tal forma que a velocidade vá... Estava acontecendo o que com a velocidade? Aumentando, né? Então a minha força era maior que a do atrito. Tinha resultante, já que tinha aceleração. Se a velocidade está diminuindo, eu sei que o atrito é maior do que a força que eu faço. Por isso que tem resultante, porque tem aceleração. No caso, uma desaceleração. Porém, se a velocidade nem aumenta nem diminui, se mantém constante, a resultante é... Por mais que nosso coração se recuse a acreditar. Ô, professor, mas por que ela continua andando então? Inércia. Não, tipo, eu sei que é por causa da inércia, mas eu quero saber... Porque Deus, outra maneira de responder, porque Deus quis. Porque Deus, quando criou o universo, colocou na matéria uma propriedade chamada... E os objetos que estão se movendo tendem a continuar. E não é necessário força para que o movimento continue. Por que que isso é tão difícil de absorver? Porque o nosso mundo é cheio de atrito e vai atrapalhando. Mistérios muito mais do que atrito. Mistérios muito mais do que atrito. Parabéns pela participação. São muitos os mistérios, é verdade. Ó, cara, quando que essa lei foi documentada e... Tens noção de quando que os homens descobriram a tal da inércia e ficou claro para os poucos iniciados na ciência? Foi 1600 e cacetada, cara. Quase 1700. Parece que foi ontem, ou que foi há 2000 anos atrás? Não. Faz uns 300 e poucos anos que o homem entendeu isso. Só que nós já temos uma cultura absolutamente avançada há milênios. Milênios e milênios se passaram sem ninguém perceber isso. O filho da mãe do Newton é que percebeu. Por isso a tua dúvida é honesta. E eu, cara, digo mais, essa tua dúvida que tu tem hoje, eu fiquei com ela até quando eu já estava dando aula, bicho. Eu já estava dando aula e essa dúvida estava no meu coração. Eu tive que olhar muito criteriosamente para o mundo, para um dia acordar, sabe, assim, acordar e, porra, as leis de Newton, cara, que óbvio. Como é que eu não enxerguei isso? Eu demorei mais de uma década para botar no meu coração. Antes eu decorei. Eu decorei e vomitava pro meu aluno. E aí, de tanto vocês me questionarem, de tanto eu mesmo me questionar, eu fui consertando a teoria na minha mente e hoje eu acredito na teoria. Hoje
Eu não preciso mais estudar para vir dar aula para vocês, né? Porque está no meu coração as leis de Newton. Mas eu concordo com o colega, é difícil acreditar que nessa situação a resultante é... Ah, é difícil, cara. A maioria de nós acha que a força para frente é maior do que a força... Mas é falso, essa é uma ideia errada. Não deixa o teu coração te mentir agora. Usa a razão, acredita no Newton. O Newton é uma espécie de Deus vivo. Que agora já está morto. Que quando vivo, mostrou as regras do Criador do Universo para as pessoas normais. Certo? Show! Bonita a tua pergunta. Não tem que pedir desculpa não da tua pergunta. Tá honesta. Tem algum lugar que as leis da física não se aplicam? Cara, ó. Quando eu comecei a gostar da física e comecei a ver as regras matemáticas que nos permitiam entender a natureza, como essa fórmula simples, física, meu amor, eu fui acreditando que a física não era uma maneira de entender a realidade, que a física era a própria realidade. Cuidado! Força igual a massa vezes aceleração é uma criação humana para tentar entender fenômenos físicos como empurrar de uma cadeira. A física ela é toda falha, se tu for pensar. A verdade talvez nunca seja alcançada nitidamente. A gente busca mudar a física para deixar ela mais verosímil, mais verdadeira. Mas as leis físicas falham. Elas falham. Em situações extremas, as próprias leis de Newton começam a falhar. Se eu for trabalhar com um corpo que tem uma massa muito grande, uma estrela, para entender o movimento de uma estrela, as leis de Newton falham, porque ela é muito massiva. Se eu for pegar um objeto, como um apagador, e tentar colocar ele numa velocidade próxima da velocidade da luz, as leis de Newton começam a falhar. Einstein, ao perceber isso, remodelou essas leis para que elas ficassem ainda mais abrangentes. Por isso que depois da gravitação universal e da mecânica clássica newtoniana, tem a mecânica einsteiniana, a teoria da relatividade, que veio melhorar a física. Mas a própria teoria da relatividade tem dificuldade em explicar alguns fenômenos. Por isso que hoje tem cientistas tentando remodelar essa física para deixar ela ainda mais poderosa, ainda mais verdadeira, ainda menos errada. Mas toda a física ela tem um errinho embutido. Até porque ela é uma criação humana que tenta entender a realidade, né? Uma criação divina, digamos assim. Certo? Bizarro, né, cara? Eu me magoei quando eu descobri isso. Porra, a física então não é tão foda assim. Não, ela é foda, só que ela tem suas falhas, nós precisamos de alguns de vocês se apaixonarem por ela e estudar uma vida toda para dar uma colaboraçãozinha e melhorar ela um pouquinho. Foda, né, cara? Ciência é magnífico mesmo. Ô, galerinha, vamos de 6 agora. Vamos de questão 6. O que é gostoso dar aula para vocês quando vocês estão interagindo? Questão 6, falava o quê? Quem é a vítima aqui? Deixa eu te incomodar um pouquinho, querido. Um carrinho de 10 kg é empurrado horizontalmente sobre uma superfície plana, horizontal, com força de 20 newtons. Vou fazer um desenhozinho. Carrinho, sou o rei do desenho, sabe, né? Olha que bonitinho. 20 newtons, vou fazer o desenhozinho. 20 newtons. Qual era a massa do carrinho? 10 kg. A força de atrito entre as rodas do carrinho e o piso vale 5 newtons. Faz com o dedinho. Onde é que eu aponto essa força de atrito? Vou chamar de força de atrito, FAT. 5 newtons. Calcule a aceleração. A aceleração do carrinho é igual a... Física, meu amor. Física, meu amor. Qual é a relação do peso com os newtons? Legal. Peso é uma força que é medida em Newton. Mas o peso desse cara na Terra a gente calcula fazendo M vezes G. Ó. O peso deste carrinho no planeta Terra seria 10 vezes 10, que daria 100 newtons. Certo? Esse carrinho está sendo puxado para baixo por 100 newtons. Por que ele não está caindo? Chão. Porque o chão faz quanto para cima? 100. Que é chamado de força normal. Não. Tu vê, então, na verdade, esses 100 newtons não tem nada a ver com aquele 20 newtons. Eu poderia fazer 2.000 newtons, eu poderia fazer 2 newtons. Eu quero saber se tem uma fórmula para saber... Transformar de newton para quilograma. Tem, só que toma cuidado.
quilograma mede a massa dos objetos, enquanto Newton mede a força para sustentar aquele objeto, sacou? Então a fórmula para a gente trocar de quilograma para Newton seria essa, ó. Uma força é medida em newtons e uma massa é medida em quilogramas. Agora cuidado, nem sempre a gravidade é 10. Na Terra tu usa 10. Se fosse na Lua, tu usaria 1.6. Se for em Marte, tu usa 4 e alguma coisa. Ou 6 e alguma coisa, não lembro de cabeça. Ou seja, cuidado, essa seria a fórmula. Tá, Discutimos na aula passada que elas são a mesma, né? Mesma fórmula, né? É o física meu amor que a gente usa. Então pode-se dizer que na Terra, tá no chão, tipo, para saber os newtons é o peso Vezes 10. vezes É 10. isso mesmo. Tenho 70 quilogramas, meu peso 700 newtons, aproximadamente. Um saquinho de feijão lá, 5 quilos, 50 newtons. Aqui é a questão 7. Perfeito, é isso aí que nós vamos chegar lá. Meus amigos, o amigo já disse que a fórmula é o física, meu amor. Só que esse F, não se esqueça que é a... E qual é a resultante nesse caso? Perdão, amigo. Parabéns, a resultante é 20 menos 5. É o único cuidado que vocês tinham que ter. Lembra que no final da aula eu dei a dica dos caras me puxando para um lado e para o outro? Sim. 15 é igual a 10 vezes A. Quanto é que dá essa divisão? 1,5. Obrigado. Desculpa a demora, querido. Pode falar. Naquela questão que fez uma vez ano passado. Ah, é, a gente 5 deu uma vez naquela do elevador que Valeu, ele caiu, usaria a fórmula do peso. Ou ela Sim, fica no- na verdade é o que eu estava comentando anteriormente. Ó. Essa fórmula, É a mesma coisa. e P igual a M vezes G, é exatamente a mesma coisa. P igual a M vezes G é a aplicação da segunda lei de Newton durante a queda livre. Nós vamos usar as duas ideias. Ou seja, na verdade nós vamos usar a segunda lei de Newton. A questão do elevador é só a segunda lei de Newton que a gente usa. Boa pergunta. Tinha letrinha para essa questão 6? D. Show. Vamos que vamos. Questão 7. Ó o Desk, ó. Uma bela universidade para tu fazer a tua carreira aí, ó, e alimentar a tua família. Coisa linda. Não vai ter iatezinho, mas dá para viver dignamente. Aliás, né, cara? Sabe o que tu faz o dia que tu quiser dar de iate? Tu pega lá uns 10 amigos, entendeu? Racha, pô. E aí tu tira um dia de rei, entendeu? Sem ter uma bomba relógio para explodir a tua conta bancária, né? Tu imagina a manutenção numa porcaria dessa, né? Deve ser um pouco mais caro que a de um carro, né? Certo? Fora os combustíveis que nós comentamos na aula passada. Baratinho. Um bloco desliza sem atrito sobre uma mesa que está em repouso sobre a terra. Para uma força de 20 newtons aplicada horizontalmente sobre o bloco, a sua aceleração é de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Encontre o peso do bloco para a situação em que o bloco e a mesa estejam sobre a superfície da Lua, cuja aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, peraí, olha que coisa corriqueira, acontece todo dia. O cara vai para a Lua e leva uma mesa. Não satisfeito, um bloquinho em cima da mesa. E é a Lua, as crateras lunares, impressionante. Gravidade na Lua, ele disse que é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Diz que esse objeto, quando é empurrado por uma força de 20 newtons, sofre uma aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que eu calcule o peso deste bloco quando na Lua. Me ajudem, por favor. Descobre a massa do cara em qualquer lugar. Ou ele falou que no começo era na Terra? Ah, legal. Mas não era obrigatório falar que no começo era na Terra. Certo? Porque em qualquer lugar do universo, esse objeto, quando for empurrado por 20 newtons, vai sofrer aquela mesma aceleração. Porque a aceleração de um objeto só depende da força resultante que atua nele e de sua... E a massa de um objeto não muda quando ele vai da Terra para a Lua, para Plutão, Marte. O que muda é o seu peso, não a massa. Por isso, física, meu amor, na Terra. Então, primeiro, essa situação aqui era na Terra. Tira as crateras lunares, ali o Everest. Aqui está a Terra. Certo? E aí, ficou. Obrigado pela participação.
1.8, tá multiplicando, passou? Dividindo. Tu pode dividir na raça ali, eu vou fazer assim, ó, 200 dividido por 18, que é o mesmo que 100 dividido para 9, que deu quanto isso aí? 11, eu acredito que seja isso mesmo, ó, 10, eu não faria mais do que isso, né? Não é necessário, mas se tu quiser fazer a divisão, 9, sobrou 1, abaixo 0, 1, sobrou 1, vírgula abaixo 0, 11,11 quilogramas. E agora que eu descobri a massa do cara, o que eu faço? Na Lua. O que na Lua? Peso. Fomos para a Lua, crateras lunares, a caixinha foi transportada para a Lua, bem prático, e já que a massa dela é 1,111 e a gravidade na Lua é 1,62, eu faço física, meu amor, ou se tu preferir, P igual a M, para ficar mais bonitinho. Massa, putz cara, fazer 11,111 vezes 1,62, eu não quero. Eu prefiro fazer 100 nonos vezes 1,62, que aí fica 162 sobre... Que aí vai dar até exato, acredito eu. É, porque 81 dividido para 9 dá 9, né? Então vai dar 18. Tu vê, né, cara? Se tu faz 11,111 vezes 1,62, tu vai encontrar, na verdade, 17,999999. Então, mais fácil usar fração, né? Fração sempre bem-vinda. O peso daquela caixinha na Lua, 18 newtons. Boa essa questão. Teve que usar 2 vezes a segunda lei de Newton. Primeiro na Terra para descobrir a massa, depois na Lua para descobrir o peso, ou a força com que a Lua atraía a caixinha. Legal. Qual é a letrinha? C de Cacilda Becker. Já ouviram falar na Cacilda Becker? Não. Se eu não estou enganado, Cacilda Becker foi uma mulher que teve seu filho assassinado pela ditadura militar no Brasil. E aí, como ela fez, né, um trabalho forte contra a ditadura militar, né, ficou conhecida nacionalmente pela luta dela contra a ditadura. E, né, porra, só do pai perder um filho fode com a vida de qualquer um, né? E aí, da forma que foi, né, injustamente pela ditadura, ficou mais foda ainda. Por isso que volta e meia eu falo Cacilda Becker para homenageá-la. Vamos que vamos. Qual é a próxima? Aqui, deixa eu ver. Professor, eu pensei que isso daí era um palavrão. É quase um palavrão, mas um palavrão do bem, né? Um palavrão bom. É um palavrão para muita gente, pode ter certeza. Muita gente envolvida, né, nessa encrenca aí, escuta esse nome e treme nas bases, se borra todo. Porque na ditadura, imagina, né, cara, uma mulher começar a dar dedo na cara de general e, olha o que fizeram do meu filho na rede nacional, e, pô, esses bandidos assassinaram meu filho, né? É peituda, né, cara? Peituda. Peituda. Bem apropriado, né, cara? Não, ela não lembro qual foi o fim, mas ela incomodou muito ainda os generais. Né? Questão... tá viva, né? 8. Questão 8. Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo, de acordo com os dados da tabela abaixo. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. No tempo 0, a velocidade era 10. No tempo 1, a velocidade é 12. No tempo 2, 14. Chega, né? Só de bater o olho nessa tabela, o que a gente percebe? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo ao quadrado, parabéns. Claro que dava de fazer de cabeça. Caso o aluno não reconheça o resultado, ele poderia usar a própria fórmula de aceleração, né? Variação da velocidade, variação do tempo. E o mais gostoso é fazer do 0 para o 1, né, pô? Velocidade final, 12. Velocidade inicial, 10. Tempo final, 1. Tempo inicial, 0. Claro que os colegas fizeram mentalmente esse cálculo porque era natural. 2 metros por segundo ao quadrado. Na tabela está claro que a velocidade aumenta 2 a cada segundo. 2 metros por segundo ao quadrado. Ele deu a massa desse objeto, não deu?
0,4 kg. Se ele perguntar a força resultante atuando nele, é só tascar na segunda lei de Newton. E é o que ele pergunta. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi em newtons igual a... Concordas que essa questão trabalha duas matérias já estudadas, né? Cinemática, com a fórmula da aceleração, e agora dinâmica, com a fórmula da segunda lei de Newton. A massa do cara é 0,4, a aceleração é 2, força resultante 0,8 newtons. Outra questão boa para tu fazer em dupla e com consulta aí na sexta-feira. É tudo dupla com consulta. Tá? Os dois, física e matemática. Os dois? Coisa linda. Eu te amo. Que delícia. Obrigado. Eu amo mais. Até achando que eu tava em fome. É a prova? É. As duas. As duas. É porque assim, cara, olha só. Pensa, né? O cara tava 3 semanas sem pensar. Eu também. Tava 3 semanas sem pensar. 3 semanas. Olimpíada e 2 de férias. Vadiagem total. Aí, de repente, terça, quarta e quinta aula. E aí, sexta-feira, uma aula. Não. Vamos com calma. Certo? Vamos fazer 2 avaliações em dupla com consulta com calma. Pra tu criar uma gordurinha pra nesse final de trimestre não ter desespero, né? Certo? Só não bombeia, tá, cara? Dá uma revisada. Eu já tô Tô chorando. de gordura, eu já tô de boa, cara. Ficamos com qual letra? De gordura na tua. B de barbaridade. 9 agora. Fala, meu querido.